Na quietude que antecede o nascer do dia, quando o mundo ainda repousa e o silêncio cobre as cidades como um manto sagrado, existe um lugar invisível onde toda a vida humana começa a ser moldada novamente, a mente. Antes mesmo que os olhos se abram, antes que o corpo se levante, há um movimento silencioso dentro de cada alma. Pensamentos começam a surgir como pequenas sementes lançadas em um campo ainda escuro. Alguns desses pensamentos trazem luz, outros carregam peso, mas todos eles têm poder, porque o pensamento nunca é neutro, ele é sempre uma direção, sempre uma semente, sempre um início. E aquilo que começa como pensamento, se repetido, se alimentado, se aceito, se torna caminho, depois se torna atitude e por fim se torna vida. Está escrito na sabedoria eterna: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Não é apenas uma frase de reflexão. É uma revelação sobre a estrutura invisível da existência humana. O ser humano não é apenas o que vive, ele é, antes de tudo, o que pensa repetidamente. Há pessoas que acordam todos os dias já cansadas, mesmo sem terem feito nada ainda. Não é o corpo que está derrotado. É a mente que já se entregou na noite anterior. Há outras que acordam em meio às dificuldades, mas dentro delas existe uma chama silenciosa que insiste em permanecer acesa. Essa diferença não nasce do acaso, nasce do mundo interior. O pensamento é o primeiro arquiteto da realidade. Ele desenha caminhos antes dos pés caminharem. Ele constrói prisões antes que qualquer porta seja fechada. Ele também abre horizontes antes que qualquer oportunidade apareça. Por isso, dentro de cada ser humano existe uma batalha invisível que ninguém vê, mas todos sentem. É a batalha entre pensamentos de luz e pensamentos de escuridão, entre esperança e medo, entre confiança e dúvida. E aquilo que vence dentro da mente, inevitavelmente governa a vida. Há pensamentos que fortalecem, há pensamentos que enfraquecem, há pensamentos que levantam o espírito. E há pensamentos que drenam toda a energia da alma. E muitas pessoas não percebem que estão sendo conduzidas não pelos fatos, mas pelas interpretações que repetem sobre os fatos. Um mesmo acontecimento pode gerar dois destinos diferentes, dependendo do pensamento que o interpreta. Porque o pensamento é como uma lente, ele muda a forma como a realidade é vista. E aquilo que se vê repetidamente torna-se aquilo que se acredita. E aquilo que se acredita se transforma em comportamento. O comportamento repetido se torna hábito. E o hábito molda o destino. Por isso, nenhuma transformação verdadeira começa fora do ser humano. Toda transformação começa no invisível, começa no silêncio, começa naquilo que ninguém ouve, mas que todos carregam, o diálogo interno. Há pessoas que vivem presas em pensamentos de incapacidade. Eu não consigo, não sou suficiente, nada muda para mim. E essas frases, repetidas silenciosamente, começam a construir uma identidade interior que limita todos os passos futuros. Mas também existe outro caminho, um caminho onde o pensamento não é prisão, mas direção, onde a mente não é campo de destruição, mas de construção, onde a pessoa aprende a dizer a si mesma: eu posso recomeçar, eu posso aprender, eu posso ser transformado. Não porque a dor desapareceu, mas porque o olhar interior mudou. A vida espiritual sempre compreendeu esse mistério, porque antes de qualquer milagre exterior, existe uma transformação interior. Antes de qualquer libertação visível, existe uma renovação invisível. E é por isso que o maior campo de batalha do ser humano não está ao seu redor, mas dentro dele. O mundo externo apenas ecoa aquilo que o mundo interno já construiu. Se dentro há medo, fora haverá paralisia. Se dentro há esperança, fora haverá movimento. Se dentro há confusão, fora haverá instabilidade. Mas se dentro há fé, mesmo no caos, haverá direção. O pensamento não apenas interpreta a vida, ele participa da criação da vida que será vivida. E por isso, cada pensamento deve ser tratado como um semeador silencioso. Porque ele está sempre plantando algo, mesmo quando ninguém percebe. E agora, neste exato momento, há uma pergunta que começa a surgir no silêncio mais profundo da alma.
Que tipo de sementes estão sendo plantadas dentro de você enquanto você vive, enquanto você pensa, enquanto você respira? E o que aconteceria se, a partir de hoje, você começasse a escolher conscientemente aquilo que permite permanecer na sua mente? A resposta a essa pergunta não é apenas reflexão, é o início de uma transformação. E essa transformação começa a se aprofundar onde poucos têm coragem de permanecer. No campo oculto dos pensamentos que ainda não foram dominados. No interior da alma humana existe um lugar onde as palavras não ditas continuam ecoando muito depois de terem sido ouvidas. Um espaço silencioso onde opiniões externas se transformam lentamente em convicções internas. E é nesse lugar oculto que muitas vidas começam a perder a direção sem perceber. Porque ninguém perde a esperança de repente. A esperança se desgasta aos poucos, quando pensamentos errados são repetidos sem resistência. Há vozes que chegam de fora, mas permanecem dentro. Vozes de crítica, vozes de comparação, vozes de dúvida. E quando essas vozes não são questionadas, elas começam a ser repetidas pela própria mente como se fossem verdade. E então acontece algo perigoso. O ser humano deixa de apenas ouvir pensamentos e começa a acreditar neles. Nem todo pensamento que passa pela mente merece permanência, mas muitos não aprendem isso e acabam permitindo que qualquer ideia se torne identidade. Qualquer emoção se torne destino, qualquer medo se torne previsão. E assim, a mente deixa de ser um espaço de discernimento e se torna um espaço de repetição. Existe um peso invisível que se forma quando a pessoa começa a interpretar a vida apenas através da dor. Tudo passa a ser filtrado por uma lente escura. Um gesto simples se torna rejeição. Um silêncio se torna abandono. Um atraso se torna fracasso. E a realidade vai sendo distorcida não pelo que acontece fora, mas pelo que já está ferido dentro. O ser humano não sofre apenas pelo que vive, mas pelo que interpreta do que vive. E essa interpretação é alimentada diariamente. Há ambientes que fortalecem a alma, ambientes onde palavras constroem, onde a presença encoraja, onde o olhar do outro levanta quem está caído. Mas também há ambientes onde tudo parece puxar para baixo, onde a esperança é ridicularizada, onde a fé é tratada como ingenuidade e onde a dor é ampliada em cada conversa. E mesmo quando alguém tenta crescer, essas influências externas podem tentar diminuir aquilo que está nascendo por dentro. Mas existe uma verdade profunda que precisa ser compreendida. O ambiente influencia, mas não determina. O que determina é aquilo que a mente aceita como verdade, porque duas pessoas podem viver no mesmo ambiente e terem destinos completamente diferentes. Uma absorve tudo o que destrói, a outra aprende a filtrar, a discernir, a não permitir que tudo entre. E essa diferença não é sorte, é consciência. O perigo maior não está no que é dito sobre você. O perigo está quando você começa a repetir isso sobre si mesmo. No momento em que uma crítica externa se transforma em autodefinição, a batalha se intensifica, porque agora não é apenas uma voz contra você, é você contra você mesmo. E isso muda tudo. Por isso, a mente precisa ser guardada como um espaço sagrado. Nem todo pensamento merece altar, nem toda opinião merece morada, nem toda emoção merece permanência. Mas muitas pessoas nunca foram ensinadas a observar seus próprios pensamentos. Elas apenas reagem a eles, como se tudo o que surgisse na mente fosse uma ordem e não uma possibilidade. E assim, pensamentos negativos começam a ganhar força não porque são verdadeiros, mas porque são repetidos. A repetição é uma das forças mais poderosas da existência humana. O que é repetido deixa de parecer estranho, e o que deixa de parecer estranho começa a parecer verdadeiro. É assim que o medo cresce, é assim que a insegurança se solidifica, é assim que a dúvida se transforma em identidade. Mas também é assim que a fé pode ser construída, porque a mente não é apenas um campo de destruição, ela também é um campo de reconstrução. Se pensamentos negativos são repetidos até se tornarem hábito, pensamentos de esperança também podem ser repetidos até se tornarem força interior. Mas isso exige vigilância, exige escolha.
Exige uma decisão silenciosa de não aceitar tudo o que se pensa como verdade absoluta. A sabedoria espiritual sempre ensinou que o ser humano não deve ser escravo dos próprios pensamentos, mas guardião deles, porque pensamentos podem ser passageiros ou podem se tornar prisões, dependendo da relação que se estabelece com eles. Há momentos em que a pessoa não precisa mudar a realidade externa primeiro. Ela precisa mudar a forma como interpreta essa realidade. Porque enquanto a interpretação permanece ferida, até mesmo as coisas boas perdem o brilho. Mas quando a interpretação é renovada, até as dificuldades começam a carregar sentido. E aqui começa uma das maiores viradas da vida humana: perceber que não somos obrigados a acreditar em tudo o que pensamos. Nem todo pensamento é uma verdade. Alguns são apenas ecos do passado, outros são reflexos de medo, outros são distorções criadas por dor não tratada. E quando isso é compreendido, nasce uma liberdade interior, uma liberdade silenciosa, mas profunda. A liberdade de observar o pensamento sem se tornar ele, a liberdade de sentir sem ser dominado, a liberdade de ouvir vozes internas sem se render a elas. E nesse espaço de consciência, algo começa a mudar. A pessoa começa a recuperar o poder de escolha dentro da própria mente. E isso é o início da cura. Mas essa cura não acontece de forma instantânea. Ela exige continuidade, exige repetição, exige reconstrução diária. E é exatamente nessa repetição consciente que a mente começa a ser reeducada para a esperança. E quando isso acontece, a vida externa começa lentamente a refletir aquilo que foi transformado por dentro. Mas ainda há um passo mais profundo nessa jornada. Porque mudar pensamentos não é apenas uma técnica mental, é também um caminho espiritual. E é nesse ponto que a alma começa a ser chamada para algo maior, para além da dor, para além da confusão, para além do ruído. Para um lugar onde o pensamento encontra direção e a direção começa a encontrar paz, e essa paz ainda está se formando. Existe um segredo silencioso que governa todas as transformações humanas, embora poucos percebam sua profundidade. Ele não aparece como um evento extraordinário, não surge como um milagre repentino. Ele se manifesta naquilo que parece comum, repetitivo e quase invisível: a repetição. Tudo aquilo que o ser humano se torna não nasce de um único pensamento, mas daquilo que ele pensa repetidamente. Não nasce de uma única decisão, mas daquilo que ele decide continuamente. Não nasce de um único dia, mas daquilo que se constrói dia após dia, sem interrupção. A mente humana não foi criada para ser moldada por momentos isolados, mas por padrões constantes. E é por isso que pequenas escolhas, quando repetidas, se tornam forças invisíveis capazes de transformar uma vida inteira. Um pensamento isolado é como uma semente lançada ao vento, mas um pensamento repetido é como uma semente plantada em solo fértil, regada diariamente até criar raízes profundas. E aquilo que cria raízes profundas não é facilmente arrancado. É por isso que a mudança interior não acontece apenas quando alguém deseja mudar. Ela acontece quando alguém persevera na mudança, porque existe uma diferença profunda entre inspiração e transformação. A inspiração é um impulso, a transformação é um caminho. Muitas pessoas vivem de impulsos, sentem-se motivadas por um instante, mas voltam aos mesmos padrões logo em seguida. Não porque não desejam mudar, mas porque ainda não compreenderam o poder da repetição consciente. O cérebro humano, assim como o coração espiritual, aprende por repetição. Aquilo que é repetido se torna familiar. Aquilo que se torna familiar se torna confortável, e aquilo que se torna confortável se torna hábito. E os hábitos, uma vez formados, começam a governar silenciosamente a vida. Por isso, a batalha mais importante não é contra o mundo externo, mas contra os padrões internos que foram repetidos por anos sem questionamento. Há pensamentos que foram repetidos tantas vezes que parecem parte da identidade, pensamentos de incapacidade, pensamentos de fracasso, pensamentos de comparação, e ainda assim eles não são identidade, são apenas repetição. E tudo o que foi repetido pode ser reeducado. Mas essa reeducação exige paciência,
Porque o novo padrão não vence o antigo de forma imediata. Ele precisa ser repetido com perseverança até criar novas raízes. Assim como um caminho no campo só se torna visível depois de muitos passos na mesma direção, a mente também só se transforma depois de muitas escolhas na mesma verdade. E essa é a disciplina da renovação interior. A repetição do bem, da esperança, da fé, da verdade. A repetição de pensamentos que constroem em vez de destruir. A repetição de palavras que levantam em vez de condenar. A repetição de escolhas que direcionam a vida para algo maior. E essa repetição não é mecânica, ela é consciente, é intencional, é espiritual. Porque toda repetição carrega direção, e toda direção molda destino. O corpo humano também responde a essa realidade. Pensamentos constantes de medo geram tensão. Pensamentos constantes de esperança geram abertura. Pensamentos constantes de ansiedade desgastam. Pensamentos constantes de paz restauram. O interior humano não está separado do exterior. Eles se influenciam continuamente. O que se pensa afeta o corpo. O que o corpo sente influencia o pensamento. E assim se forma um ciclo invisível de construção ou destruição. Por isso, cuidar da mente não é apenas um ato espiritual. É também um ato de responsabilidade com a própria vida. E aqui surge uma verdade essencial: ninguém muda sem prática. Ninguém se torna diferente sem repetição. Ninguém alcança uma nova vida mantendo antigos padrões mentais. É necessário insistir naquilo que se deseja ser, mesmo quando a mente resiste, mesmo quando o passado tenta voltar, mesmo quando os sentimentos ainda não acompanham a mudança. Porque transformação verdadeira não depende da emoção do momento, depende da decisão constante. E toda decisão constante cria identidade. Existe também um princípio espiritual profundo aqui. Aquilo que é repetido com fé começa a se alinhar com a graça. Porque a fé não é apenas um pensamento positivo isolado. A fé é uma postura repetida de confiança, mesmo diante da incerteza. E quando a mente aprende a permanecer nesse lugar de confiança repetida, algo começa a mudar não apenas dentro dela, mas ao seu redor. Circunstâncias começam a ser reinterpretadas, dores começam a ganhar novo sentido, e caminhos começam a se abrir onde antes parecia não haver saída. Mas tudo começa com uma escolha silenciosa. O que será repetido hoje dentro da mente? Porque a vida não muda apenas quando grandes decisões são tomadas. Ela muda quando pequenas decisões são repetidas com constância. E é por isso que a repetição é sagrada. Ela não apenas constrói hábitos, ela constrói destinos. E nesta construção silenciosa, cada pensamento se torna uma pedra. Cada palavra interna se torna um tijolo. Cada escolha se torna direção. E pouco a pouco, a vida começa a mudar sem que o mundo externo perceba imediatamente. Mas o interior já não é mais o mesmo. E quando o interior muda, nada permanece igual por muito tempo. E é exatamente nesse ponto que a transformação começa a se tornar visível. Mas ainda existe uma camada mais profunda dessa jornada, onde a identidade começa a ser confrontada e o ser humano precisa decidir quem ele realmente acredita ser. E essa decisão muda tudo. Existe um momento na caminhada humana em que o maior conflito já não está fora, mas dentro da própria identidade. Não é mais apenas o que acontece ao redor que determina o peso da vida, mas aquilo que a pessoa acredita sobre si mesma enquanto tudo acontece. Porque o ser humano não vive apenas de eventos, ele vive da interpretação que faz dos eventos. E essa interpretação, quando repetida, se transforma em identidade. Há pessoas que não sofrem apenas pelo que enfrentam, mas pelo que concluíram sobre si mesmas a partir do que enfrentaram. E essas conclusões internas podem se tornar mais fortes do que qualquer realidade externa. Uma experiência isolada pode se transformar em uma sentença interior. Um erro pode se transformar em definição. Uma rejeição pode se transformar em rótulo. E quando isso acontece, a alma começa a viver não mais a vida real, mas a vida interpretada por feridas não curadas. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e ainda assim reagirem de forma completamente diferente. Porque não é o evento que define o destino, mas o significado atribuído ao evento. Uma mente pode olhar para a dificuldade e enxergar permanência.
Outra pode olhar para a mesma dificuldade e enxergar passagem. Uma pode interpretar como fim, outra pode interpretar como processo. E essa diferença invisível é o que separa a estagnação da transformação. A mente pessimista tende a transformar dificuldades em identidade. Ela diz: isso sempre acontece comigo, eu nunca consigo, nada dá certo para mim. E ao repetir essas frases, ela não apenas descreve a vida, ela começa a moldá-la. Porque aquilo que é repetido como verdade interior começa a dirigir emoções, escolhas e expectativas. Já a mente que aprende a enxergar com esperança não ignora a dor, mas recusa-se a defini-la como destino final. Ela reconhece a dificuldade, mas não entrega a ela o poder de definir o amanhã. Ela aprende a dizer, mesmo no meio da incerteza: isso é um momento, não uma identidade. Isso é um processo, não uma sentença. Isso pode mudar, mesmo que ainda não tenha mudado. E essa mudança de linguagem interna começa a abrir espaço para uma mudança de realidade externa. A forma como uma pessoa fala consigo mesma determina a forma como ela caminha na vida. Porque a linguagem interna não é apenas pensamento, ela é direção emocional. E a emoção repetida se torna estado interior. E o estado interior se torna vida vivida. Por isso, a batalha mais profunda não é apenas sobre o que acontece, mas sobre o que se acredita sobre o que acontece. Há pessoas que carregam dentro de si uma visão de escassez permanente. Elas acreditam que o bem é sempre temporário e que o mal é sempre duradouro. Para elas, a alegria é um intervalo curto entre problemas maiores. Mas há outras que aprendem a interpretar a vida com mais abertura. Elas entendem que a dor não é permanente, que o processo não é definitivo, que o presente não é o fim da história. E essa diferença muda completamente a forma de viver. A esperança não é ingenuidade, é uma escolha consciente de interpretação. E essa escolha precisa ser renovada diariamente, porque a mente humana tende a retornar aos padrões antigos se não for constantemente reeducada. É por isso que a transformação interior exige vigilância sobre a própria forma de pensar. Não como opressão, mas como cuidado. Não como medo, mas como direção. Porque aquilo que uma pessoa permite que se torne normal dentro dela, começa a governar sua percepção da realidade. E quando a percepção muda, o mundo também parece mudar. Não porque o mundo externo foi transformado imediatamente, mas porque o mundo interno foi reorganizado. E uma mente reorganizada começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas bloqueios. Começa a reconhecer caminhos onde antes via apenas paredes. Começa a perceber que nem tudo o que foi sentido precisa ser acreditado, e nem tudo o que foi pensado precisa ser obedecido. Esse é um ponto decisivo na jornada humana, aprender a não ser escravo da própria interpretação. Porque pensamentos podem surgir sem permissão, mas permanecer neles é uma escolha. E quando essa consciência desperta, algo profundamente libertador acontece. A pessoa começa a recuperar autoridade sobre sua própria mente. E essa autoridade não vem da força, mas da consciência. Não vem do controle absoluto, mas do discernimento. E nesse espaço de consciência, a identidade começa a ser reconstruída, não mais baseada no medo, não mais baseada no passado, mas baseada em possibilidade, em crescimento e em verdade. E essa reconstrução interior não acontece de forma imediata, mas se forma como uma nova visão que vai substituindo lentamente a antiga. E quanto mais essa nova visão é repetida, mais ela se fortalece. Até que chega o momento em que a pessoa já não se reconhece mais na antiga forma de pensar. E isso não é perda, é libertação. Mas ainda existe um nível mais profundo dessa transformação, onde a mente deixa de ser apenas campo de mudança e começa a se tornar um lugar de encontro entre o pensamento humano e algo maior que ele. E é nesse encontro que a jornada começa a se aproximar de sua conclusão interior. Chega um momento na jornada interior em que o ser humano percebe que não pode mais caminhar apenas com suas próprias forças. Não porque falhou, mas porque compreendeu a profundidade do que está sendo transformado dentro dele. A mente não é apenas um espaço de pensamentos, ela é um lugar de construção contínua. E aquilo que foi construído ao longo de anos não se desfaz em um instante. Por isso,
toda verdadeira mudança exige não apenas esforço humano, mas também entrega. Existe uma diferença entre tentar mudar e permitir ser transformado. Tentar mudar é lutar sozinho contra padrões antigos. Permitir ser transformado é abrir o interior para uma força maior que reorganiza aquilo que sozinho não se consegue sustentar. E é aqui que a espiritualidade se torna essencial. Porque a mente humana, por mais capaz que seja, não foi feita para carregar sozinha o peso da própria renovação. Ela precisa de direção, precisa de luz, precisa de graça. E quando o ser humano reconhece isso, ele não perde controle, ele encontra alinhamento. A transformação verdadeira não acontece apenas quando alguém decide pensar diferente. Ela acontece quando alguém entrega seus pensamentos para serem purificados, reorganizados e iluminados por uma verdade maior. É nesse ponto que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna um movimento interior profundo. Não é fuga da realidade, é reencontro com a realidade mais profunda. Porque quando a mente é colocada diante de Deus, ela começa a enxergar de forma mais clara aquilo que antes parecia confuso. O medo perde força, a ansiedade perde centralidade e a esperança começa a ocupar espaço novamente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Esta não é apenas uma orientação espiritual, é um convite para uma nova forma de existir. A mente renovada não é uma mente perfeita. É uma mente reorganizada pela verdade. É uma mente que aprende a retornar ao centro sempre que se dispersa. É uma mente que reconhece quando está sendo guiada pelo medo e escolhe voltar para a confiança. E isso muda tudo, porque uma mente que sabe voltar não se perde completamente. Há pessoas que acreditam que espiritualidade é a ausência de pensamento negativo, mas a verdadeira espiritualidade não é ausência de luta, é presença de direção. É saber que mesmo quando pensamentos difíceis surgem, eles não precisam ser o lugar onde a vida permanece. Eles podem passar, eles podem ser observados, eles podem ser entregues e não precisam ser obedecidos. Neste ponto da jornada, algo profundo começa a se revelar. A identidade não está apenas no que se pensa, mas naquilo que se escolhe cultivar dentro do pensamento. E quando essa escolha se torna consciente, a liberdade interior começa a florescer. Porque liberdade não é nunca ter pensamentos negativos. Liberdade é não ser governado por eles. É aprender a respirar acima do caos interno. É aprender a retornar ao silêncio mesmo quando a mente está barulhenta. É aprender a dizer interiormente, isso não me define. E nesse espaço de consciência, a alma começa a descansar. O peso que antes parecia permanente começa a se dissolver lentamente, não porque os problemas desapareceram, mas porque a forma de carregar os problemas foi transformada. E essa transformação é profunda. Porque muda não apenas o que se sente, mas o que se acredita. E quando a crença muda, o caminho muda. E quando o caminho muda, a vida inteira começa a se reorganizar. Mas essa reorganização não é apenas psicológica, ela é também espiritual. Porque o ser humano não é apenas mente, ele é também alma. E a alma só encontra repouso quando está alinhada com sua origem. Por isso, em meio a tudo isso, a oração se torna um retorno à verdade, um retorno à paz, um retorno ao sentido. E neste retorno, algo silencioso acontece. A pessoa começa a perceber que nunca esteve sozinha, mesmo nos pensamentos mais difíceis, mesmo nas noites mais silenciosas, mesmo nos momentos em que a mente parecia perdida. Havia uma presença sustentando, uma presença chamando de volta, uma presença dizendo em silêncio profundo que ainda há caminho, ainda há recomeço, ainda há vida. E essa percepção muda tudo, porque o coração humano, quando reconhece que não está abandonado, começa a respirar de novo. E nesse respirar renovado, nasce uma nova forma de pensar, mais leve, mais consciente, mais aberta, mais confiante. E assim, o ciclo se completa. Pensamento, ação, vida, agora iluminados por uma consciência renovada. E no fim desta jornada interior, não há apenas mudança de ideias, há transformação de espírito. E essa transformação não termina aqui. Ela continua em cada pensamento escolhido,
em cada palavra interna cultivada, em cada decisão silenciosa de voltar à luz. E agora, no silêncio que permanece, a alma compreende. Pensar diferente não é apenas mudar a mente, é aprender a viver em verdade e permanecer nela com paz.